E aí, pessoal, um dos assuntos quentes do dia é Douglas Costa. E não param de chegar informações da Itália, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra. O investimento, R$ 67. Não perca esta oportunidade. Está no link abaixo. Clique ali e você vai entender. Não é nada mirabolante, entre ali e entenda. Gente, vamos lá. Douglas Costa. Desde que o presidente abriu essa negociação, e a gente tem que fazer uma leve linha histórica do que isso representa, o Douglas Costa sempre mostrou todo o interesse de ir para o Grêmio, o presidente Romildo disse que falou com ele, e no último domingo, depois do jogo do Grêmio, ficou evidente que algo tinha no ar e algo estava caminhando. E a partir daí a gente tem que buscar notícias também do centro da questão. Por quê? O jogador está em final de empréstimo com o Bayern de Munique e voltando para o clube que tem contrato até a metade do ano que vem, que é a Juventus de Turim. E aí a gente começa a entender um pouco mais por que essas pedras estão se movimentando. O que se tem de concreto com relação a Juventus de Turim e também com relação a Douglas Costa. Não é muito difícil de entender. A Juventus não vai utilizar Douglas Costa. Ponto 1. Não vai utilizar. A Juventus quer tentar, de alguma maneira, diminuir o custo que teve, o valor de investimento que teve com ele, tentar diminuir o prejuízo. Ou seja, tentar fazer com que o Douglas, de alguma maneira, ou seja, a Juventus ressarcida de uma parte, colocando em algum negócio, ou usando também como moeda de troca, mas essa é a ideia original da Juventus. Só que aí tem um outro ponto. A Juventus deve para o Douglas Costa. Não é muito dentro do tamanho dos negócios no futebol, mas deve para o Douglas Costa. E aí o que está sendo discutido neste momento? Uma rescisão de contrato entre Douglas Costa e Juventus para agora. Exatamente. A Juventus, através dos seus veículos, seus meios oficiais, diz que só vai tratar o assunto a partir do retorno dele, ou seja, na janela de agosto. Essa é uma questão definitiva para a Juventus. Aí vai se dizer o seguinte, e o Grêmio com isso? O Douglas tem mercado. Não tem tanto assim. O que a gente pode dizer? O Douglas acabou, em razão dos seus números e da dificuldade que teve na temporada passada, onde ficou perto de 200 dias sem atuar por lesões, acabou também diminuindo o seu mercado na grande Europa, vamos dizer assim, nos grandes clubes da Europa. Ele pode ainda fazer grandes contratos e ganhar muito dinheiro? Claro que pode. Claro que pode. Só que ele vê a realidade dele voltando para casa como também uma forma de aproximá-lo da seleção, jogando, tendo um maior número de minutos e conseguindo fazer através disso também uma vitrine para que Tite enxergue mais uma vez Douglas Costa e ele possa voltar a jogar uma Copa do Mundo. Essa é uma questão importante dentro dessa discussão. Então o que acontece? Em princípio, a Juventus não fala em rescisão, não quer saber da rescisão, mas esse é o passo do momento. Uma tentativa do Douglas e dos seus agentes em rescindir o contrato utilizando essa pequena o valor que a Juventus deve para o Douglas. A partir disso, as coisas podem se movimentar. Por que existe a insistência com relação ao Grêmio? Porque essa é a vontade do jogador. Essa é a vontade do jogador. O que a Juventus pode tentar fazer, e nesse aspecto tenta colocar isso como algo, vamos dizer assim, como uma prioridade da Juventus? É tentar fazer disso uma moeda. Porque a Juventus não quer pagar mais um ano 6 milhões de euros. Ela não quer. E se o Douglas ficar lá, vai pagar. E dentro dessa realidade, a gente sabe que os clubes nessa hora começam a botar e dizer o seguinte, olha, vamos absorver o prejuízo, não tem o que fazer, vamos tentar diminuir. O Grêmio, a essa altura, só está esperando. Só está esperando. Mas o Grêmio tem questões importantes com relação a Douglas Costa e questões até que, curiosamente, passam pelo Grêmio também. E não do ponto de vista financeiro, e sim do ponto de vista de performance do Douglas Costa. A grande preocupação com quem eu conversei dentro do Grêmio é, será que ele vai jogar aqui? Será que ele também não vai ter, nesses contratos, metade do ano dentro do DM?
porque esse tem sido o histórico do Douglas nos últimos anos? Então essa é uma dúvida. O Grêmio monta todo um grande relatório para tentar fazer essa ideia e colocar numa balança, porque a gente sabe que o Douglas Costa é um jogador muito caro, muito valorizado, mesmo que o próprio Douglas Costa esteja trabalhando para receber muito menos. Essa é uma questão. E o Douglas abre mão de muito dinheiro para vir jogar aqui em razão desses projetos que ele tem. A questão afetiva com o Grêmio e, obviamente, a questão envolvendo essa vitrine que é a seleção brasileira, a possibilidade, imagina se ele acaba com os jogos aqui no Campeonato Brasileiro, tendo espaço, não sabendo para onde ele pode ir na Europa, de repente ficando na reserva de algum clube. Aqui não, ele seria titular e estrela do time e toda semana podendo atuar. Então essas questões estão movimentando. Sinceramente, eu não acho que isso seja solucionado agora. Eu não acho. Mas eu vejo com muita chance uma rescisão amigável entre Juventus e Douglas logo após o final do empréstimo dele para o Bayern. Exatamente por esses pontos. Eu conversei com muitos agentes para falar sobre isso e todos me dizem, o Douglas não consegue mais um super contrato na Europa, em razão desses números. Ele não consegue. Ele tem propostas, muito mais do que o Borré, por exemplo. É outro nível. Só que aquele super contrato de 6, 7 milhões de euros não tem mais. Não vai ter. Então, em cima dessa realidade, a gente começa a ver um mercado um pouco menor para o Douglas, e aí entra a questão pessoal dele, que é dizer o seguinte, se é para ter um menor aqui, eu vou para onde eu quero. Que lá eu vou ter um contrato que é gigante para o Grêmio, que para mim é menor, é verdade, mas lá eu me reencontro com o meu lugar, e isso está fazendo com que o Douglas insista tanto nessa questão, e aí acho que o Grêmio de alguma maneira vai também se sensibilizar e não vai ser tão rígido nessa leitura do último ou das últimas temporadas do Douglas Costa. Acho que as coisas estão afinando em direção a esse caminho, mas isso obviamente passa por essa negociação que não tem nada a ver com o Grêmio. Nada a ver com o Grêmio. É uma negociação Douglas e Juventus. Douglas e Juventus. O que o Grêmio apresentou para o Douglas nessas conversas, o Douglas aceitou. Isso é informação. O Vaguinha já trouxe isso, o JB já trouxe isso lá atrás. Isso é informação. Isso está muito próximo. O que não está muito próximo é essa negociação com a Juventus, que o Grêmio não vai disponibilizar dinheiro, até porque o custo do Grêmio é alto com relação ao Douglas, e a questão envolvendo esses prazos, né? Porque, por exemplo, se saísse uma rescisão amigável agora, Douglas se apresenta agora. A nossa janela está aberta. Agora, fechando essa janela no meio de maio, isso vai passar só para agosto, lá metade de agosto, e aí as coisas podem mudar, porque a gente sabe que essas coisas se movimentam. Então, olha, tudo passa por essas conversas. Se a Juventus entender que o mercado não vai abrir para o Douglas, ela libera ele agora. Faz uma rescisão amigável e o Douglas vem para Porto Alegre. E, obviamente, a Juventus vai botar em dia lá as coisas que tem que botar, e aí é uma negociação que não tem nada a ver, como eu disse, para o Grêmio. Essa relação faz com que a gente possa e continue achando o nome que o presidente falou. A contratação é essa. Só que essa contratação não depende exclusivamente das questões do Grêmio. O que me chamou a atenção é essa dúvida com relação à performance dele. Isso, de fato, o Grêmio tem. E parece que isso, de alguma maneira, também incomodou o Douglas. Mas isso é fácil de contornar, é fazer um relatório, é fazer um entendimento, é entender por que o Douglas não conseguiu, de certa forma, ter a performance que sempre teve na Europa. É ele que foi ídolo, que jogou em grandes clubes e que é uma referência, jogou em seleção brasileira e é uma referência. Eu não vejo nenhuma dificuldade em se ajeitar isso e fazer um entendimento por que ele não jogou. O eu sei é que se ele joga, ele pode muito. Tem muitas lesões musculares, é verdade, mas esse pode muito, joga demais e seria um grande acréscimo para o Grêmio, porque um jogador desse padrão, com toda a relação que ele tem com o torcedor, eu sempre gosto de falar que a foto dele está lá na escolinha, porque ele começou lá no Cristal. Isso é muito legal da gente entender. Agora, vamos ficar de olho. Parece que as coisas estão se movimentando na Itália e isso pode estar, sim, facilitando alguma possibilidade da vinda dele para o Grêmio, o que seria fantástico para o torcedor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.